Oi, eu sou o André, sou pastor aqui da PIB, a Primeira Igreja Batista da Ilha, em São Francisco do Sul. Obrigado por assistir esse vídeo. A palavra de Deus diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ajuda a achar direção para as decisões e para as muitas dificuldades que às vezes nós temos na vida. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem sirva como lâmpada para ajudar você a encontrar o seu caminho, a encontrar respostas para as suas dúvidas e sabedoria para as suas decisões. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e a você também ativar o sininho que está aqui embaixo para você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo na PIB. Toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber uma notificação. Se você não veio ainda para participar aqui com a gente de um dos cultos, fica o meu convite. Todo domingo, às 6 e às 8 da noite, nós temos 2 horários de culto para você escolher. Seria um prazer para nós ter você aqui com a gente. Fica aí para você o meu convite. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por estar assistindo. Pode
Nós, semana passada, começamos uma nova série de mensagens sobre maturidade, que é o nosso tema para esse ano. Nós já estamos falando sobre maturidade, mas semana passada, oficialmente, começamos uma nova série com esse tema. E na semana passada nós falamos por que maturidade é importante. Por que é importante esse tema? E o resumo da ópera, se você não esteve aqui semana passada, é o seguinte, que Deus quer nos usar como restauradores de vidas. Nós vimos a restauração do Muro de Jerusalém através de Neemias, e nós vimos que Deus quer usar a mim e a você como restauradores de vidas. Para isso, nós precisamos de oração, de vida com Deus, de serviço, de generosidade que gera em nós a maturidade necessária para nós podermos ser bênção nos lugares onde Deus tem nos chamado para influenciar. Se você tem aproveitado essa série nas últimas semanas para participar de um PG, meu muito obrigado a você. Os nossos PGs estão cheios, tem recebido várias pessoas novas nas últimas semanas, de gente buscando um encontro durante a semana, um grupo de pessoas para estar fortalecendo a sua fé, gente procurando um momento de louvor, de bate-papo sobre as coisas de Deus durante a semana, e ali estão encontrando pessoas normais como você, estão encontrando também a oportunidade de receber oração, de orar uns pelos outros e de nos fortalecer. Se você não está participando ainda de um PG, você pode fazer isso essa semana ainda, você pode entrar no PG, eles estão listados na frente do seu boletim. Mais tarde, no fim do culto, eu vou estar falando aonde eu vou participar de PGs essa semana. Se você quiser vir comigo, você vai ser meu convidado. Muito bem, nós vamos então hoje continuar a nossa série sobre maturidade, e o nosso tema para as próximas 2 semanas é um tema de oração. Nós vamos estar falando sobre oração, mas antes disso eu preciso pegar uma coisa aqui que eu esqueci rapidinho. Ai meu Deus, hoje o pastor vai falar sobre oração. Estou me preparando, eu também estou me preparando. Senhor Deus Pai maravilhoso, eu peço, Senhor, para que eu possa entrar no teu santo trono celestial. Deus, essa noite, escute o meu clamor. Pai, o que é isso? Por oração forte. Como assim oração forte? Oração com força, com volume. Agora Deus é surdo. Não. Eu estava até agora comigo como uma boa aqui, aí para orar tem que ficar gritando assim. Não, sabe o que acontece? Que a oração ela tem que subir, entendeu? E para a oração subir, ela tem que ter volume, ela tem que ter força, entendeu? O segredo da oração é você orar de joelho. Basta você se ajoelhar e orar, e a oração de Jabes sempre ajuda. Ela é, garantida. Deixa eu te explicar. Eu já orei em pé várias vezes. E Deus já respondeu. E aí? E aí tá errado, né? Óbvio. Por que tá errado? Porque lá na Bíblia diz que quando você orar, tem que se ajoelhar. Viu? Até rimou. Quando orar, tem que se ajoelhar. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar para o Pai que está no céu ouvir o teu clamor. É isso que a Bíblia diz. Você está meio equivocada. Me dá um versículo assim, bem... que fala sobre orar alto, gritar assim, posso fazer? Tem vários versículos na Bíblia. Muitos. Assim, tem uns que falam de clamar e orar alto. Tem vários, não me vem nenhuma cabeça agora. Mas tem. Eu sei que tem. Agora, peraí, você tá aí falando pra eu te pedir versículo? Aonde que na Bíblia tem que ser essa oração de Jabes aí? Aonde? Explica. Então você não tá lendo a Bíblia, pelo jeito. Não. E o Antigo Testamento? Não. Então você é dessas que só lê o Novo Testamento agora? Talvez. Pois é. Mas se você ler lá no Antigo Testamento, você vai encontrar em 1 Crônicas a oração de Jabes. E se você olhar bem, mas bem olhadinho, você vai ver lá que é para orar de joelho. Não. Vou te dizer uma coisa. É oração forte. Você tá ficando louco de joelho. Olha, eu vou embora, tá? Que Deus te repreenda. Não tá aguentando a pressão da oração forte de poder. Eu sei que é isso. É joelho, tá? É oração forte. É joelho. É por isso que hoje tá cheio de gente com as calças tudo rasgadas, sem dourada. Pergunta pra ele. Isso é tumblr. Não tem nada a ver de oração. É joelho forte. Ele fala de joelho. É oração forte. É joelho forte. Joelho. Criatura, escuta oração forte. É joelho. Gente, essa encenação, ela reflete um pouco do que é verdade, às vezes, no nosso meio, não é?
ela exemplifica algumas coisas, algumas realidades que às vezes se apresentam na igreja. Todos nós sabemos que nós devemos orar, isso não é mistério para ninguém, principalmente depois que a gente imprime em cartazes e coloca em tudo quanto é lugar da igreja. Mas você sabia que nem todos nós sabemos como orar? Não é verdade? Todos nós entendemos que crente tem que orar, eu devo orar, eu entendo isso, está impresso ali, a gente está indo nessa direção, ok, mas como que eu faço isso? Poucas pessoas sabem como orar ou têm entendimento bíblico sobre como orar. E aí fazem coisas sem saber se a Bíblia fala ou se não fala, ou foi só o jeito que eu aprendi, e existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas a respeito disso. E para ser honesto com vocês, a igreja não ajuda muito nesse sentido. Quer ver? A gente fala muito para você orar, 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 mas quando é que a gente para ensinar você a orar? É verdade? A igreja fala, ora aí, irmãos, tem que orar, tem que ter vida de oração, tá, mas e se eu não sei? E se tem coisas que eu tenho confusão, eu tenho dúvidas na minha mente, quando que eu sou ensinado a orar? E na minha experiência como pastor, muita gente quer ter uma vida de oração, entende que deve ter e quer ter, mas não sabe como ter uma vida de oração. E porque não sabe algumas coisas simples da Bíblia, eles se frustram na oração, e por estarem frustrados e não saberem se está certo, e estão fazendo sem muito entendimento, acabam por fim desistindo de uma vida de oração. Você já sentiu assim? Já sentiu que você tenta orar, mas você não sabe se é assim, parece que não flui do jeito que flui com os outros, e você talvez tenha algumas confusões de se a oração forte é de joelho ou se é de voz alta, como é que é isso, e você fica meio confuso e se desanima, e às vezes por falta de algumas orientações, talvez não vive uma vida de oração tão robusta quanto você poderia viver. Graças a Deus, a Bíblia, ela não nos deixa no escuro com relação à oração. A Bíblia tem várias coisas para nos ensinar a respeito de oração, e você não precisa, se você tem confusão na sua cabeça, se você tem incerteza, você não precisa mais andar confuso e nem incerto, porque a Bíblia nos fala algumas coisas bem claras a respeito de oração, e ela nos ensina algumas coisas. Jesus, no capítulo 11 de Lucas, versículo 1, que é o nosso primeiro versículo hoje, não vou pedir para você abrir, só quero que você olhe comigo no telão. Os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus o seguinte: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus, nós precisamos aprender a orar, ensina-nos a orar, continuando, como João, falando aqui de João Batista, como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Você está vendo que essa ideia da gente aprender a orar não é coisa só nossa e nem coisa de hoje. Os discípulos de Jesus pediram, nos ensina. Os discípulos de João foram ensinados, e a Bíblia tem muito a nos ensinar a respeito de oração. E é isso que nós queremos olhar hoje, porque se os discípulos de Jesus precisavam ser ensinados, quanto mais eu e você, né? Quanto mais eu e você. Por um lado, eu não quero passar uma impressão de que se você orar errado, está tudo errado. Eu não quero passar uma impressão para você, eu acho que é melhor você orar do seu jeito do que você não orar. Mas eu quero ensinar algumas coisas e olhar alguns princípios bíblicos. Não quero passar para vocês uma impressão de que Deus está lá em cima, avaliando as nossas orações, vendo se está certo teologicamente, biblicamente, e daí decide, baseado na nossa performance, se Ele vai responder ou não. Não é isso. Mas se a Bíblia nos ensina algumas coisas, vale a pena a gente aprender. E nós vamos olhar hoje algumas coisas bem simples da Bíblia, que podem te ajudar a desenvolver uma vida de oração, e algumas coisas que talvez te surpreendam. À medida que nós olhamos o que a Bíblia nos ensina a respeito de oração, tem duas coisas que ela nos ensina que talvez te surpreenda. A primeira é a seguinte, que toda a Trindade está envolvida na oração. A Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você ora, toda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está envolvida naquele momento. Sabia disso? Segunda coisa que ela nos ensina, que talvez te surpreenda, é que o propósito maior da oração não é conseguir o que a gente quer. Pô, pastor, então para que orar?
se não é para conseguir o que eu quero? Nós vamos ver hoje qual é o propósito maior de Deus em meia oração. Vamos olhar juntos? Mateus capítulo 6, versículo 6. Se você tem uma Bíblia contigo, você pode abrir lá. Se você tem um tablet, um celular, abra, senão vai aparecer no telão e na TV aqui. Mateus capítulo 6, versículo 6. Nós vemos na Bíblia que a oração, ela é direcionada ao Pai, ela é direcionada a Deus Pai. Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, nesse texto diz o seguinte, Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu... O que está escrito lá? Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Jesus diz, ore ao seu Pai e é o seu Pai que te recompensa, é o teu Pai que responde a oração. 3 versículos adiante, no versículo 9, Mateus 6,9, Jesus diz, vocês, essa famosa oração do Pai Nosso, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Então a primeira coisa que a Bíblia nos ensina a respeito de oração, você vai ver isso em todo o Novo Testamento, é que as orações são direcionadas a Deus Pai, é Ele quem nos ouve, é com Ele que nós falamos, é Ele que nos recompensa. Agora, existem exceções? Existem. Não é regra absoluta. Na grande maioria das ocorrências de oração, você vai ver que ela é direcionada a Deus Pai. Mas existem algumas exceções. Eu vou citar para vocês uma delas. Atos capítulo 7, versículo 59. Estevão, seguidor de Jesus, a igreja está começando a explodir, pessoas estão perseguindo ela. Estevão está sendo apedrejado por sua fé em Jesus Cristo. E em Atos 7, 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então aqui ele fez uma oração, uma súplica a Jesus. Então existem exceções? Existem. Mas o exemplo que se vê no Novo Testamento é o seguinte, as orações são direcionadas a Deus Pai, em nome de Jesus. E nós vemos um exemplo disso em João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, diz assim, Jesus falando, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem. Então quem é que concede o que a gente pede? O Pai. Conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Então a oração é direcionada ao Pai e o pedido é feito em nome de Jesus. O Pai é quem vê a nossa oração, é o Pai que nos recompensa, mas nós oramos em nome de Jesus. E aqui entra a segunda pessoa da Trindade, o Filho, Jesus Cristo. Quando nós oramos em nome de Jesus, isso é coisa muito séria, gente. É coisa muito séria. A frase que a gente normalmente usa no fim da oração, né, que talvez você aprendeu e talvez você nunca parou para pensar sobre essa frase, porque a gente não ensina sobre oração na igreja, então você começa a observar o que as pessoas ao seu redor fazem e você só imita aquilo, às vezes sem saber por que você está imitando. Mas normalmente a gente encerra a nossa oração em nome de Jesus, amém. Né? A gente encerra assim. Por ser tão usada essa frase, às vezes a gente simplesmente usa ela como uma forma de encerrar a oração. Você ora lá, pede o que você quer, em nome de Jesus, amém. Às vezes a gente até junta, né? Fica uma palavra só, em nome de Jesus, amém. Né? Já viu? Em nome de Jesus, amém. Essas palavras, em nome de Jesus, amém, expressam uma coisa gloriosa e uma coisa que a gente precisa entender a seriedade delas. Pensa comigo, quando eu falo em nome de Jesus, eu estou pedindo o que eu estou pedindo em nome de, ou no lugar de Jesus. Quando eu encerro a minha oração, em nome de Jesus eu te peço, eu estou pedindo no nome de, ou no lugar de Jesus. Então, imagina assim, eu peço várias coisas a Deus Pai em oração, e aí eu termino dizendo, Pai, e aí assim, ó, não sou eu que estou pedindo, é Jesus que está pedindo, tá? Então deixa eu encerrar, fiz a minha lista de pedidos, Pai, não sou eu que peço, eu estou pedindo no nome dele, eu estou pedindo no nome de Jesus, é Jesus que está pedindo. Isso é coisa muito séria. Isso é coisa muito séria. Às vezes eu envio pessoas aqui na igreja para pegar alguma coisa com a Dani, vai lá, fala com a Dani, fala que eu que falei, tá? Fala que você está pedindo porque eu pedi para você pedir. A pessoa vem em meu nome pedir alguma coisa para a Dani.
Às vezes nós liberamos no mercado uma cesta básica para uma família que precisa. E a gente fala, ó, vai lá, fala que eu te liberei, vai lá e usa o meu nome para liberar o recurso que você precisa lá. A pessoa está indo com a minha autoridade, com o meu nome, com a liberação dos recursos para ir para lá. E é a mesma coisa que acontece quando nós oramos em nome de Jesus. É coisa séria. É coisa séria. Gostaria que você pensasse no nome de Jesus para a nossa oração, não como uma autoridade que você pode usar para conseguir as coisas que você quer. Não como uma autoridade para você usar para adquirir os seus desejos, mas como uma responsabilidade para você gerenciar à medida que você pede o que quer. Deixa eu repetir. Não use o nome de Jesus como uma autoridade para conseguir o que você quer, mas como uma responsabilidade para você gerenciar, uma coisa que te foi dada para você gerenciar, à medida que você pede o que você quer. Se você entender isso aqui vai mudar a tua vida de oração. Se você entender isso aqui já começa a mudar muita coisa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer uma oração aqui, depois vocês me dizem como é que está a minha oração, se vocês acham que está certo ou errado, tá bom? Vamos lá. Pai, eu preciso de um carro. Eu preciso de um carro. Mas, Pai, não pode ser qualquer carro, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, eu preciso de um carro bacana para eu poder chegar na casa dos irmãos o mais rápido possível. Pai, eu preciso de uma Ferrari. Em nome de Jesus eu peço, amém. E aí? O que vocês acham? Dá para pedir uma coisa dessa no nome de Jesus? Seria como dizer assim, Deus, Jesus mandou pedir uma Ferrari para o Senhor, então agiliza aí, porque vai agilizar o evangelho, cara, o negócio vai fluir. Imagina quantas visitas eu vou fazer dando cavalinho de pau pela cidade aí, com a minha Ferrari, vai ser show de bola, vai ser bom demais. Eu imagino Deus me respondendo do céu, essa é a forma que eu imagino Deus, tá? Tipo assim, André, você quer fazer o que com a Ferrari, André? Você vai fazer visita em São Francisco de Ferrari, né? E você ainda quer dizer em nome de Jesus? Tipo, Jesus botou o selo de aprovação dele. André, toma vergonha na cara, André. Toma vergonha na cara um pouquinho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Da forma da gente usar o nome de Jesus, eu quero que você entenda que o nome de Jesus não é um carimbo que a gente coloca sobre as nossas orações para que sejam aprovadas. Mas o nome de Jesus deve ser entendido como um filtro para as minhas orações, que faz com que eu possa ver se a minha oração tem a ver comigo somente ou se tem a ver com a vontade de Deus para a minha vida. Não como um carimbo para que as minhas orações sejam aprovadas, mas como um filtro para ver se as minhas orações têm a ver com a minha vontade, com o meu querer, ou se tem a ver com a vontade de Deus e aquilo que Deus está querendo fazer no meu meio. Isso explica por que muitos de nós não temos orações respondidas. Isso explica por que muitas orações nossas não recebem respostas. Olha comigo Tiago capítulo 4, versículo 3. A Bíblia é clara quanto a isso. Tiago 4, 3 diz o seguinte: quando pedem, quando vocês oram, não recebem. Pode pedir, pode orar, pode ser de joelho, pode ser em voz alta, pode ser no topo do monte, pode ser lá no vale, onde você quiser. Não vai receber. Por quê? Pois, ou porque, ou deixa eu te explicar por que você não vai receber. Pedem por motivos errados. Para gastar, olha essa palavra, gastar, não é investir, não é utilizar, não é abençoar. Para gastar nos seus próprios prazeres. Sabe o que esse versículo me ensina? Que eu não vou ganhar minha Ferrari. Sabe por quê? Porque o motivo está errado. E eu gostaria que você começasse a pensar no nome de Jesus não como um carimbo de aprovação nas suas orações, mas como um filtro para dizer: posso pedir isso? Faz sentido isso que eu estou pedindo? Baseado naquilo que Jesus quer, baseado naquilo que Jesus pediria ao Pai? Faz sentido isso ou será que vem mais do meu coração? Será que vem mais daquilo que é a minha prioridade? Se você pedir a Ferrari como eu pedi, provavelmente nós não vamos receber. Mas, vamos fazer um contraste?
Ora pelo seu vizinho para você ver. Ora pelo seu vizinho. Pai, eu oro pelo meu vizinho em nome de Jesus, ele não conhece o Senhor, a família dele está atribulada, estão passando dificuldades, estão passando problemas, porque não conhece o Evangelho, não conhece a Tua palavra, não conhece o Teu reino. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, alcance a vida dele, seja luz através da minha vida, para que eu possa influenciá-los. Pai, coloca pessoas ao redor deles, para que eles possam conhecer o Evangelho, serem salvos em Jesus Cristo, a família deles seja transformada. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Você acha que essa oração vai ser respondida? Por quê? Porque Deus já quer isso para o meu vizinho. Isso já é o desejo de Deus, já é o desejo expresso de Deus para o meu vizinho. Eu só estou concordando com Deus, estou pedindo aquilo que Jesus pediria. Quer ver outro exemplo? Marido, ore pela sua esposa. Esposa, ore pelo seu marido. Pai, eu oro pela Júlia em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida dela, como eu oro todo dia de manhã, abençoa a vida dela, Pai, enche ela do Teu Espírito, usa ela, guarda ela, Pai, desenvolve nela os dons espirituais, dá ela uma unção do alto, Pai, traz ela para perto da Tua presença, guarda ela em nome de Jesus, amém. Vai ser respondida essa oração? Vai. Por quê? Porque quando eu coloco em nome de Jesus no fim dessas orações, Jesus está de acordo. Jesus está de acordo. Tem alguém que está com o telefone tocando, né? É aqui, é lá fora? Lá fora. É um alarme lá fora. Pensei que alguém estava fazendo ligação no meio da pregação. Sabe por quê? Porque Deus quer essas coisas para o meu vizinho. Deus quer essas coisas para o seu marido, para a minha esposa. Deus quer essas coisas, e quando Deus quer essas coisas e eu me uno a Deus em oração, eu estou orando aquilo que já é a vontade de Deus. Eu estou orando para que Deus faça aquilo que Ele já quer fazer na vida das pessoas. Pergunta: e se a oração fosse menos sobre Deus ser o meu parceiro naquilo que eu quero, e mais sobre eu ser parceiro de Deus naquilo que Ele quer? E se a oração fosse menos sobre Deus ser o meu parceiro naquilo que eu quero, e mais sobre eu ser parceiro de Deus naquilo que Ele quer? Quando nós oramos, o nome de Jesus é filtro, não é carimbo. E aí a gente entende por que Jesus diz para a gente orar pelos nossos inimigos. Ore pelos seus inimigos. Diz, cara, eu não quero orar pelos meus inimigos, não sei você, eu não quero orar por eles. Mas Jesus quer que eu ore. Quando eu oro em nome de Jesus. Filtro e não carimbo. Ah, pastor, eu não consigo orar pelos meus inimigos, eu não consigo, eu sei que Jesus manda, mas eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, e eu não vou conseguir obedecer isso. Então o teu problema não é com oração. O teu problema é com rancor, com mágoa, com falta de perdão. Não é oração o teu problema, é rancor. Então você ora assim: Deus, eu entendo que eu preciso perdoar os meus inimigos, para que eu possa orar por eles. Então me ajude a perdoar os meus inimigos. Em nome de Jesus. Amém. Você acha que Deus vai responder essa oração? Sim ou não? Obviamente. Porque Ele quer que você possa perdoar os seus inimigos. Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer responder essa oração. Você acha que o Pai vai te atender quando você orar por perdão, por misericórdia, pelo seu vizinho, pela sua esposa? Obviamente Ele vai. E o que nós pedimos, eu quero que você entenda isso, o que nós pedimos muitas vezes reflete as nossas prioridades. Aquilo que você pede em oração reflete as suas prioridades, e às vezes as nossas prioridades precisam ser alinhadas. Se o nome de Jesus é um filtro, você vai poder parar para pensar se o que eu estou pedindo é algo que Jesus pediria no meu lugar. E aí a gente entende que a oração não é para que Deus faça a minha vontade, mas a oração ela serve também para alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Você está entendendo? A oração não é para que Deus faça aquilo que eu quero, mas a oração também serve para alinhar a minha vontade, para que eu possa entender o que Deus quer fazer. Jesus, quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, o texto que a gente leu agora há pouco, Ele ensinou a orar primeiro: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, antes de orarmos o pão nosso cada dia dá-nos hoje.
Não é errado você pedir o pão nosso cada dia. Mas primeiro, Deus, acima de tudo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E daí, para que a sua vontade seja feita, a gente precisa comer, então nos ajuda com isso também. Mas primeiro o teu reino, primeiro a tua vontade, não só aquilo que eu preciso, só aquilo que eu quero. A oração não é para que Deus faça a sua vontade ou a minha vontade, é para alinhar a sua vontade, a minha vontade, a vontade dele. E aqui que entra o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aqui que entra o Espírito Santo. Por quê? Não dá para ter essa mudança de atitude nas nossas orações, não dá para ter a transformação da nossa vontade, o alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus, se o Espírito Santo não estiver agindo em nós. Se o Espírito Santo não estiver agindo no meu coração, eu não consigo orar desse jeito, eu não consigo usar o nome de Jesus desse jeito. Eu preciso do Espírito Santo agindo em mim para poder orar de uma forma que agrada a Deus. Para poder orar de uma forma que agrada a Deus. Romanos 8, 26 e 27, fala a respeito do Espírito Santo e de oração. Diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Entenda, é o Espírito Santo que te move a orar. Ah, pastor, eu acordei hoje de manhã com uma vontade de orar, eu fui lá e... O Espírito Santo te acordou, o Espírito Santo moveu no teu coração, o Espírito Santo te encorajou para você ir lá orar. É Ele que move em nós para orar, é Ele que dá a atitude certa para nós podermos orar, é Ele quem direciona a nossa oração e o nosso coração para estarem de acordo com a vontade de Deus. Exemplo prático, eu não posso orar pelos meus inimigos se o Espírito Santo não estiver agindo dentro de mim. Né? Se depender de mim e de você para orar pelos nossos inimigos, se depender só da minha força, vai ser muito difícil. Mas se o Espírito Santo estiver agindo em mim, eu consigo orar a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, consigo orar pelos meus inimigos. Eu vou ter dificuldade em usar o nome de Jesus como filtro e não carimbo, se o Espírito Santo não estiver trabalhando no meu coração. Vou ter dificuldade. Oração eficaz, gente, oração eficaz, não é conseguir tudo o que a gente quer, primeiramente. Oração eficaz não é conseguir o que você quer, primeiramente. Oração eficaz é você alinhar a tua vontade com a vontade de Deus. O propósito maior da oração, do ponto de vista de Deus, é que haja alinhamento entre céu e terra. Que haja alinhamento entre o meu coração e o coração de Deus, as minhas prioridades e as prioridades de Deus. E Deus responde, oração responde. Deus dá coisas boas aos seus filhos, claro que Ele dá. E você pode pedir, claro que você pode pedir. Mas o propósito maior da oração, eu acho, do ponto de vista de Deus, eu diria, cara, eu quero alinhar o coração dos meus filhos com o meu. Eu quero alinhar as prioridades deles com as minhas prioridades. Não é só conseguir o que a gente quer, mas é ter relacionamento com Deus. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Nós precisamos do Espírito Santo por causa disso. Pergunta para você. Muda um pouquinho a nossa percepção sobre oração, não muda? Quando a gente pensa dessa forma? Não muda um pouquinho o nosso jeito de orar, o nosso jeito de pensar sobre oração? Baseado no que a gente olhou hoje, tem alguma coisa que precisaria mudar na sua vida de oração? Tem alguma coisa que você ajustaria essa semana na sua vida de oração, só baseado nisso que a gente falou? Tem alguma coisa que você faria diferente? Eu espero que a sua vida de oração seja dinâmica, eu espero que ela seja forte, eu espero que ela seja maravilhosa, mas eu acho que muitas vezes por falta de ensinamento, por falta de conhecimento, a nossa vida de oração ela é monótona e ela é ineficaz, e a gente acaba fazendo isso porque a gente ora de forma errada. Talvez a sua oração seja monótona e ineficaz porque a gente não entende o propósito da oração. Quer ver um exemplo? Você acorda de manhã, escovou os dentes, está pronto para sair, enquanto você vai procurar a chave do carro e documento e a sua bolsa para você sair, você fala, Deus, me ajuda hoje, Deus me abençoa, vai no meu trabalho, ajuda minha esposa e conserta o carro e o cachorro está passando mal, e Deus me ajuda, e o vizinho que reclama, e em nome de Jesus, amém. E parte, sai voando pela porta, né? Esquecendo coisa para trás, aquela correria, aquela coisa toda. Quando a nossa vida de oração é assim, o que acontece? Metade dos pedidos que a gente fez ali, talvez não vão ser respondidos porque tem mais a ver comigo do que o que Deus quer, tem mais a ver com meus prazeres.
E o Espírito Santo adoraria trabalhar isso no meu coração. O Espírito Santo adoraria falar comigo a respeito das minhas prioridades e alinhar elas com a vontade de Deus, mas eu não paro para ouvir, eu só paro para falar e eu saio correndo. E aí o Espírito Santo, que quer trazer esse alinhamento, ele não tem espaço para trazer esse alinhamento. Então eu oro um monte de coisa que não vai ser respondido porque não está alinhado, e eu saio correndo, e aí eu falo, a oração não funciona, e eu não sinto a presença de Deus, e o negócio não vai. E Deus está dizendo, para um pouquinho, entenda o que é oração. Vamos usar o nome de Jesus de uma forma um pouco diferente, e quando você começar a usar como filtro, você vai ver que tem coisa na sua oração que precisa ser filtrada, que não passa pelo teste, e que o Espírito Santo precisa trabalhar isso no seu coração, e ele vai querer realinhar as suas orações, e ali você vai ter um momento de encontro com Deus. Não é assim que a gente ora, na correria, só fazendo os nossos pedidos. Nós precisamos aprender a orar. Aprender a orar. Quando eu entendo que oração é um momento de alinhamento do meu coração com o coração de Deus. Quando eu entendo que oração é mais para Deus falar comigo do que eu falar com Deus. Quando eu entendo que o Espírito Santo vai estar trabalhando no meu coração à medida que eu paro para orar, aí a oração se torna um momento do grande mover de Deus na minha vida. A oração não é uma coisa monótona que eu fico falando como se estivesse falando para as quatro paredes, mas o Espírito Santo começa a trabalhar em mim, o Espírito Santo começa a questionar minhas atitudes, o Espírito Santo começa a moldar o meu coração, o Espírito Santo começa a mostrar quais são as prioridades de Deus para a minha vida e começa a me chamar para estar debaixo dessas prioridades de Deus. Aí a oração é um momento de encontro com Deus, de mover do Espírito Santo, de transformar do meu coração, é um momento da presença de Deus invadir meu coração. Será que não é isso mais, não é mais isso que Deus quer para nós do que só uma lista corrida com coisas que a gente nem para pensar e a gente joga em nome de Jesus, amém, no fim e sai correndo? A oração, ela se torna o mover de Deus em mim. A oração se torna encontro com Deus, e a oração pensada dessa forma se torna ferramenta de Deus na minha vida para produzir maturidade. Por quê? Porque eu não estou só fazendo pedido aquilo que vem na telha, aquilo que vem no meu coração e jogando em nome de Jesus, amém, no fim. Eu estou parando para dizer, cara, será que o que eu estou pedindo está alinhado com o nome de Jesus? Espírito Santo, o que não está alinhado, transforma no meu coração, muda meu coração. Espírito Santo, quais são as suas prioridades? Onde é que eu estou desalinhado? Espírito Santo, vem mover em mim. E o Espírito Santo começa a mover, começa a transformar. Se você deixar isso acontecer na sua vida, vai ter itens na sua lista de oração que você vai tirar, que você vai ter vergonha. Vai ter itens da tua lista de oração que pode nem ser errado, mas o Espírito Santo vai dizer, cara, não é isso, vamos trocar. Tem um monte de coisa que você está pedindo que se vier é bom, se não vier, mas tem um monte de coisa que você não está pedindo que é infinitamente melhor e maior e mais importante, e você vai começar a ser constrangido pelo Espírito Santo a orar de forma diferente, se você fizer isso. E isso vai gerar no seu coração, no meu coração, maturidade espiritual, porque eu parei para ouvir, eu parei para me alinhar, eu parei para ser direcionado pelo Espírito Santo. Tá, pastor, então o senhor está dizendo que eu não posso pedir nada para mim, é isso? Não estou dizendo isso. Você pode pedir, Deus quer que você peça. Deus quer que você peça especificamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, peça em nome de Jesus, filtro e não carimbo. Peça, acima de tudo, que a vontade de Deus seja feita, não a sua, como Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, depois disso o pão nosso de cada dia. E convide o Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo para alinhar o seu coração e transformar as suas prioridades, transformar aquilo dentro de você que precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Peça sim, mas peça com essa forma de pensar. Vocês estão entendendo por que a oração é fundamental para a gente? Estão entendendo por que maturidade tem a ver com oração? Se oração é só eu receber o que eu quero, o que tem a ver com maturidade? Muito pelo contrário, tem mais a ver com imaturidade, porque eu só quero o que eu quero e Deus me dá o que eu quero. Igual criança faz. Se a oração é um alinhamento da minha vontade com a vontade de Deus, é um operar do Espírito Santo em mim, é um submeter daquilo que eu quero à vontade de Deus acima de todas as coisas, oração é primordial e tem a ver com maturidade. É fundamental para nós.
Enquanto nós oramos, circunstâncias mudam? Mudam sim. Eu creio no poder da oração, eu creio em resposta de oração, nós temos visto isso aqui na igreja. Mas nós também mudamos enquanto nós oramos. Nós mudamos. As nossas prioridades, o nosso coração muda. E a oração se torna um momento de comunhão com Deus maravilhoso, que nos transforma, que nos amadurece, que nos muda, e é o que nós precisamos. O que será que aconteceria se essa semana, só essa semana, se você usasse o nome de Jesus como filtro e não carimbo, só essa semana, na sua oração? O que aconteceria se na hora de você colocar no fim da sua oração, em nome de Jesus, amém, o Espírito Santo falasse, então já que estamos usando o nome de Jesus, vem cá, vamos falar sobre isso aqui? Porque Jesus tem uma ideia um pouco diferente aqui, Jesus quer que você também trabalhe isso aqui, e a gente permitisse que o Espírito Santo falasse conosco sobre as nossas orações. Como é que seria diferente a nossa vida de oração essa semana? Como é que seria diferente? Se nós parássemos para deixar Deus em oração moldar o seu desejo em nós, no seu coração e no meu. Se o Espírito Santo estivesse trabalhando no coração de cada um de nós através dessa semana, como é que seria diferente a nossa vida de oração? Como é que ela talvez não seria tão monótona e tão ineficaz como às vezes ela é? O que será que Deus faria através de nós se nós tivéssemos essa atitude essa semana? Imagina só Deus vendo 300 pessoas na PIB, que estão se submetendo à vontade de Deus, que estão parando para ouvir a voz de Deus em oração, que estão convidando o mover do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. O que Deus não faria através de nós essa semana? Então vamos orar? Vamos orar. Vamos orar, vamos pedir, vamos desenvolver a nossa vida de oração. E pode orar do seu jeito, pode ser com muito volume, como a Nívia fez, ou pode ser ajoelhado do jeito que a Elisandra brincou, pode ser do seu jeito, mas vamos orar direcionado ao Pai, em nome de Jesus, e através do mover do Espírito Santo, vamos orar com o coração voltado para a vontade dEle acima de todas as coisas. Amém?